Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, dando continuidade ao culto desta manhã, nós agora vamos continuar falando a palavra de Deus. E eu convido os irmãos a abrirem aí as suas Bíblias na primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 7. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 7. Versículo de número 17. Diz assim: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordena em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço foste comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Vamos orar a Deus pedindo então direção, né? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, não seja o nosso desejo natural, mas seja o Teu Espírito Santo me revelando, me fazendo lembrar, meu Deus, me ensinando e trazendo uma palavra que venha ao encontro, Pai, das necessidades de cada coração, uma palavra que venha do trono da Tua graça. E abre, meu Deus, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós, dando continuidade àquela mensagem que a gente fez na semana retrasada, né? E falamos ali sobre a missão de Paulo, essa carta de Paulo, qual o intuito, né? Qual a finalidade dessa carta de Paulo, depois que ele teve ali aquela conversa com a família de Cloe sobre das coisas que estavam acontecendo na igreja de Corinto, e também aquela comissão com Estéfanos, né? Estéfanas, Fortunato e Acaico, que foram levar uma carta com uma série de perguntas sobre procedimentos na igreja para Paulo, para que Paulo explicasse, e aí foi a razão pela qual Paulo escreve essas cartas para Coríntios, né? Para doutrinar ali a igreja, para responder aquelas questões, orientar como os irmãos deveriam resolver aquelas questões. E hoje, nós dando continuidade, ele já começa a falar de um outro assunto, né? A gente viu aí que ante cada um, segundo o Senhor lhe tem distribuído, né? Conforme o Senhor, cada um conforme Deus tem chamado. Existe uma preocupação muito grande quando a pessoa entra na igreja, não, porque eu tenho que subir 20 montes, 40 colinas, eu tenho que orar em cima do milho, que não sei o que, preocupação de mudar, não, eu vou agora, a partir de agora eu vou andar, tem que andar de terno, gravata, tem que andar, assim, muitas preocupações com coisas externas, né, com coisas aparentes. Mas a Paulo já começa dizendo, cada um ande na vocação que foi chamado. O que nós devemos deixar de lado, né? São as coisas que não agradam a Deus. Então, muitas vezes você tem chamado ali, judeu, então você tem aquela circuncisão, né? Você tem toda aquela cultura, por trás daquela circuncisão que é feita no homem, né? E aqueles costumes das mulheres judias, está toda uma questão cultural. Então, o judeu, quando ele se converte,
Paulo fala, não é para você abandonar a sua questão cultural, ou como nós aqui no Brasil temos a nossa cultura. Então aquilo da nossa cultura que não afronta Deus, não é para a gente mudar, não é para a gente ficar com a cultura igual ao americano ou igual ao judeu, é porque a gente se converteu. Nós temos a nossa própria cultura, então a gente vai manter a nossa própria cultura. Cada um fique na vocação em que foi chamado. A cultura em si, ela não é o pecado, a não ser que dentro dessa cultura exista ali algumas práticas idólatras, algumas coisas que Deus abomina. E aí essas coisas, sim, claro, aí é universal, tem que ser deixado. Tá? Tudo aquilo que Deus abomina, tudo aquilo que Deus não aprova, tudo aquilo que coloca um outro Deus não deve ser praticado pela igreja. Agora, quanto a questões, né, de alimentação, quanto a questão de vestuário, desde que esteja ali decente, não existe qualquer restrição, né? Desde que, lembrando a lei da consciência, né? Nós somos julgados por essa lei porque a nossa própria consciência ela vai nos acusar, né, daquilo que é certo ou daquilo que é errado, né? Ela vai nos absolver naquilo que é certo e vai nos acusar daquilo que está errado. Então, observar bem essa questão, né? E no 20 ele frisa ainda, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Então, o evangelho, ele não é uma coisa cultural. Tem muita gente que fala, eu mudei a minha filosofia de vida, eu agora sou cristão. O cristianismo não é uma filosofia de vida. Jesus, o evangelho, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É algo muito superior e envolve todas as culturas que estão sobre a terra. Então, o indígena ele tem ali a sua própria vestuário, a sua própria cultura, e em tudo aquilo da cultura dele, em que ele não afronta Deus, ele pode manter. Assim é o esquimó, o siberiano, o africano, o australiano, o europeu, né, o latino-americano. Cada um tem a sua cultura, os nórdicos, né? Então, cada um tem a sua cultura e naquilo que essa cultura não interfere na fé, não afronta Deus, não afronta a Bíblia, ela pode ser mantida. Então, isso é a orientação que Paulo está dando à igreja, né? Está falando com a igreja. E no versículo 20, ele refrisa isso, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. For chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, né, é escravo de Cristo. Por preço foste comprado. Não vos torneis escravos de homem. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Né? Então, ele mostra aqui que o evangelho também não é uma condição social. E muita gente chama, às vezes, o evangélico, né, os crentes, os bíblicos, de ignorantes, porque a pessoa ela tem que aceitar, se ela está no estado de miséria, né, se ela tem uma vida muito apertada ali, ela tem que aceitar aquilo ali, porque aquilo é um desígnio de Deus. E não está falando nada disso aqui. Né? O Evangelho também não impõe a ninguém uma condição social, né, econômica. E muitas vezes as pessoas estão atrelando a isso, não. Ele fala, cada um permaneça na vocação em que foi chamado, é porque não há uma necessidade de você mudar a sua condição social para servir a Deus. Né? Então, estando pobre, rico, milionário, né? Seja qual for, né? Hoje, graças a Deus, não temos, pelo menos oficialmente, a escravidão. Mas seja qual for a sua condição social, você pode servir a Deus. Né? Então ele fala, foi chamado sendo escravo, não fica preocupado, não é essa a preocupação. Você sendo uma pessoa de poucas posses, uma pessoa de muitas posses, isso não vai ser o termômetro de avaliação para te levar ao céu. O termômetro de avaliação, o que vai definir a sua salvação, a nossa salvação,
É a nossa fé no Senhor Jesus, é a nossa crença no poder de Deus e não a nossa condição social. Então existe muitas vezes, né, tem aquele povo, né, que a gente não vai falar nome aqui, não é questão, né, não é a hora também, de quem são, mas existe aquele povo que gosta de ficar jogando uns contra os outros, pobre contra rico, rico contra pobre, branco contra preto, azul contra amarelo, eles gostam de ficar fazendo isso, né, mexendo nessas questões. Jesus veio para todos, independente de condição social, cor da pele, não importa se a pessoa tem o corpo perfeito, se ela tem algum defeito físico no corpo, não importa, ele veio para todos, irmãos, e nós precisamos pregar esse evangelho do poder. Mas ele diz, olha, se você é escravo e se você ainda pode ser livre, você tem uma oportunidade de ser livre, aproveite a oportunidade. Se você tem a oportunidade de estudar e melhorar de vida, o Evangelho não te proíbe fazer isso não, isso aí é você, é a sua vontade, né? Aí vem o esforço humano, aí vem a vontade da pessoa. Deus não interfere aí, a não ser que você peça para ele interferir. E você vai ter que ouvir ele e fazer a sua parte, vai ter que arregaçar as mangas e fazer. Né? Quer trabalhar, quer ganhar mais? Você vai procurar por onde? Vai estudar, vai fazer horas extras, vai se esforçar, sem prejuízo do Evangelho. Tá, irmãos? Lembra que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, sem prejuízo do Evangelho. Mas Deus dá a liberdade para que as pessoas elas se movimentem socialmente, que elas vão ali sair daquela condição social atual, né, para uma outra condição social. E às vezes até acontece o inverso, às vezes coisas que estão fora do nosso controle humano e as pessoas também elas podem ter ali um revés social, mas tanto faz, tanto que você está subindo ou que você está descendo, permaneça onde? Na presença de Deus, na salvação. Isso que é o mais importante, porque essas coisas todas vão acabar. A verdade é isso, né? Nós sabemos que essas coisas todas vão se findar. E o que vai ficar é a nossa fé no Senhor Jesus, é a nossa salvação e a nossa eternidade, como já foi colocado aí, louvando para sempre na presença de Deus. Então essa condição social também foi tratada nessa carta por Paulo. Então você não tem que ficar preocupado com isso e também tirar esse estigma aí, né, de que o cristão ele tem que ser relaxado, pobre, não pode se esforçar, não pode mudar de classe social. Não muda porque não quer. Né? Ora a Deus, fala com Deus, né? E se estiver ali dentro da vontade, você pode melhorar um pouco. Nem que seja um pouquinho, você pode melhorar sim. Né? É só você determinar ali no seu coração que quer isso e fazer por onde? Colocando diante de Deus, tá, irmão? Quando eu estou falando determinar, não é para você falar que vai determinar, vai acontecer, não. É você ter determinação. É você ser uma pessoa esforçada. Às vezes você não tem isso. Ué, qualquer coisa nós podemos pedir a Deus e estar de acordo com a vontade dele. Se você não está pedindo nada criminoso, nenhuma coisa pecaminosa, você pode chegar para Deus e falar, Senhor, eu gostaria de progredir aqui na minha vida, eu gostaria, né, de sair desse aperto, pelo menos, e não ser ganancioso nem ter olho. Cuidado, Tiago fala, pedis e nada recebeis, porque pedis o quê? Mal. Está em Tiago 4. Né? A pessoa fica pedindo coisa para esbanjar nos seus deleites. Não, você está querendo sair de uma situação apertada, né? Você está querendo dar uma condição melhor à sua família, à sua casa, você pode chegar para Deus e falar dessa situação, ser honesto, sincero com Deus e expressar isso. Né? Então, é válido, ok? O que não é dizer culpar a Deus, né, pelo seu fracasso, ou, né, se vangloriar do seu sucesso. Então, vamos colocar tudo diante de Deus e falar, Senhor, eu gostaria de melhorar, mostra-me o caminho, né? Eu gostaria aí de sair dessa situação. E Deus, com certeza, Ele vai atender aí a esta oração quando ela é sincera e quando a motivação dela é uma motivação, né, legítima, né, correta. Então, essa parte social. E ele continua falando, aí ele volta no trato dos relacionamentos, né, dos relacionamentos entre homem e mulher, né, casamento, essas coisas todas. No versículo 25 ele fala assim, com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Olha só que ele fala bem claro, não tenho mandamento do Senhor. Porém, dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente,
ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Então, ele mostra aqui a questão do celibato, né? Ele faz uma defesa, mais uma vez, do celibato, mostrando o seguinte: se tem ali uma moça solteira, né? E essa moça, ela puder, né? Se ela não viver abrasada, se ela não viver consumida pelo desejo, permanecer solteira, que ela fique, né? Nós sabemos que a condição da maioria não é essa, né? Então, até porque Deus, na própria natureza, ele vem falar que é bom que o homem, né, não fique só. Então, é difícil pessoas que têm, a gente sabe que tem vocação, celibato é uma vocação. A pessoa tem que saber com Deus se ela tem essa vocação. Se não tem essa vocação, que é uma minoria que tem essa vocação, então orar a Deus realmente para que venha ter o seu cônjuge, né, a sua esposa, o seu marido, e colocar isso diante de Deus, até porque ele mesmo frisa. Quando ele recomenda o celibato, ele fala que se casar, né, quem vai casar não está pecando. E isso não é só para as pessoas que frequentam, né, a igreja, né, os irmãos e irmãs, isso é para também a questão do ministério. Nós sabemos que tem algumas distorções aí, em algumas denominações, em que os sacerdotes eles não podem, né, contrair matrimônio. E isso, há muitos ali têm até a vocação de celibato e conseguem cumprir. Não duvido que eles consigam cumprir. Mas alguns não, muitos não têm, né? A gente sabe disso. E aí a pessoa, ela vive numa mentira, uma contradição, porque ela acaba por ter relacionamentos e às vezes até relacionamentos ilegais, ilícitos e que Deus não aprova, né? Então a pessoa deve pensar nisso aí. Peraí, isso aqui está de acordo com a palavra de Deus? Foi isso que Deus ensinou? Como eram os sacerdotes do Antigo Testamento? Está lá mostrando com quem eles deviam casar direitinho, como devia ser o relacionamento deles no casamento, se eles ficassem viúvos, como eles deveriam procurar outra esposa. Tudo isso está ali normatizado. Bom que a Bíblia ela fala sobre todas as coisas. Então está tudo ali escrito para que nós não venhamos a nos perder. Então a defesa que Paulo faz do celibato é uma defesa, um celibato espontâneo, vocacional, e não um celibato imposto. Você não vai casar porque você é sacerdote. Isso não funciona, né? A pessoa ela vai aprontar, isso que vai acontecer, e a gente sabe, que a gente tem visto essas coisas por aí, né? Tem gente que pode casar e apronta, imagina aqueles que não podem, né? Versículo 29 diz assim: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se vê ou não fosse, mas também que os que choram como se não chorasse, e os que se alegram como se não alegrasse, e os que compram como se nada possuísse, e os que se utilizam do mundo como se dele não usasse, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Então, Paulo ele faz aqui, ele fala sobre a brevidade do tempo, né? Sabemos que rapidamente vai se passar, se a gente for colocar isso no relógio da eternidade, todo o tempo de existência do planeta Terra, do jeito que nós conhecemos, é muito breve, né? Isso passa muito rápido. E ele está falando sobre isso, a brevidade desse tempo, para as pessoas ali, no entendimento dele, não se casar. Mas depois ele faz uma outra analogia importante para nós.
é que aquela pessoa que é casada é como se ela não se fosse. Ou seja, que o casamento não afaste ela. Não é que você desprezar o seu casamento, não está falando nada disso, né? Vou para a igreja para cuidar de Deus, das coisas de Deus. Não, você está cuidando da igreja, você está cuidando de outras coisas, né? As coisas de Deus a gente pode cuidar em qualquer lugar. Essa aqui é a grande verdade. Então, não arrume desculpa para sair das suas obrigações, né? Do seu ministério. O seu primeiro ministério, isso é importante, irmão aí que é pastor aí, irmão que é bispo, né? que é apóstolo, que é isso, aquilo outro. O seu primeiro ministério é a sua casa, a sua família. Aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel e negou a sua própria fé. Se você não cuida da pessoa que mora debaixo do mesmo teto que você, como você quer cuidar do rebanho do Senhor? Né? Fica difícil o negócio aí. Então, é o desprendimento que nós devemos ter das coisas. Então, quando ele fala, aquele que possuía, então você tem uma empresa grande, né? Centenas, milhares de funcionários, filiais por todo mundo e tal, aquele negócio todo, mas você tem o desprendimento como se não possuísse aquilo não pode consumir o seu tempo, a sua vida, a ponto de você esquecer de Deus, das coisas de Deus, de falar de Deus, de louvar, de adorar o Senhor, né? Você tem um trabalho que é um trabalho envolvente, que você gosta, que você se realiza, isso é muito bom, isso não é pecado, mas isso não pode te consumir a ponto de você apagar Deus da sua vida, de você não falar mais com Deus, de você não ter mais prazer em ler a palavra de Deus. É isso que Paulo está mostrando, é saber administrar o nosso tempo, é saber administrar os nossos relacionamentos, é saber administrar o nosso trabalho, as nossas vontades, os nossos desejos, priorizando sempre a Deus. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, o Senhor Jesus fala lá em Mateus 6 que todas as demais coisas nos são o quê? Acrescentadas. E a gente precisa crer nessa palavra. É essa a questão, é crer, é viver. E quando a gente crê, a gente vive, a gente tem um intelecto, a gente, claro, a gente não vai fechar a nossa mente, né? Não vai apagar as coisas que Deus nos proporcionou conhecer e saber, mas a gente vai priorizar mesmo sobre estas coisas a palavra de Deus. Deus, sempre Deus. Tudo sendo colocado debaixo da orientação do Senhor. Então Paulo está falando sobre isso, sobre esse balanço, cuidado, não seja o teu casamento o seu Deus, não seja o seu marido o seu Deus, não seja a sua esposa o seu Deus, não seja o seu filho o seu Deus, não seja o seu trabalho o seu Deus, não seja o seu dinheiro o seu Deus, não seja a sua empresa o seu Deus. Nós temos um Deus e é um só, e ele deve estar acima de todas essas coisas. É isso que muitas pessoas elas acabam se perdendo, né? Vai falar em Timóteo, né? no capítulo 6, lá, 1 Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A pessoa, nessa loucura, né, de buscar o dinheiro, de buscar o poder, né, de buscar a satisfação das coisas desse mundo, elas acabam se perdendo de Deus, elas acabam se afastando de Deus. E quando elas veem estão tão distantes, né? Então a pessoa estava ali orando a Deus, pedindo, Senhor, a minha situação está muito difícil, eu preciso, meu Deus, abre uma porta. Aí Deus deu a ele sabedoria, ele foi lá, estudou, conseguiu ali, a duras penas abrir uma empresa, a empresa prosperou, cresceu. Ele ia todos os dias à igreja clamar ao Senhor, pedir a Deus, né, para mudar a situação. Aí daqui a pouco ele já não aparece na igreja nos dias da semana, só domingo, daqui a pouco ele some os domingos, né? E um dia ele encontra ali com o pastor, e o pastor pergunta para ele, mas irmão, o que houve, né? Ah, pastor, estou muito ocupado, muito atarefado, a empresa agora, né, cresceu muito, eu não tenho mais tempo, né? Quer dizer, o que foi a prioridade, né? Ah, mas ele pode buscar a Deus em todos os lugares, mas será que ele está buscando a Deus mesmo? Não tem tempo mais nem para ir na casa de Deus, não tem mais um tempo com Deus, né? É muito difícil, né, irmãos? É porque a pessoa, muitas vezes, ela acaba se apegando àquilo, né? Aquele objeto. Então, não deixe que nada sequestre o teu coração, que nada sequestre o teu relacionamento com Deus, a presença de Deus na sua vida. Se você sentir isso, busque mais ainda, peça a Deus para tirar isso do seu coração. Estou pedindo para tirar o que você tem, não, para tirar esse desejo, esse domínio
que esta coisa está exercendo sobre a sua vida. No versículo 35 ele diz assim: digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias exigem, faça o que quiser. Não peca que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim quem casa sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido, contanto, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então, na conclusão dessas instruções que Paulo passa, mais uma vez ele realça a questão do celibato, né? Mas, claro, ele mostra que a pessoa deve ter uma vocação. Né? O celibato não é uma coisa que você impõe nem ao filho, nem à sua filha. Você, a questão aí é aquela questão que nós começamos a falar no início, a questão cultural. Então, na cultura judaica, na cultura antiga e até no Brasil colonial, né, a gente também tinha essa cultura, os pais escolhiam com quem os filhos iam se casar. Então, era um cultural, né? Então, imagine, lá a situação às vezes ficava difícil, né? Porque a pessoa não entendia o que o Paulo estava falando aqui. Então, chegava um pai e falava assim: minha filha, você não vai se casar, você vai ser uma freira, né? Vai ser uma noviça, ou meu filho, você não vai se casar, você vai ser o padre. E aquele menino, aquela menina, eles não tinham vocação nenhuma para o negócio. E o que acontecia? Quando chegava ali, era um sacerdote frustrado, muitas vezes se desviava ali e ficava oculto, porque ali a situação poderia até gerar fogueira, né? Se fosse descobrir alguma coisa ali, eles não estivessem alinhados ali com a política do momento. Então eles passavam uma situação muito complicada por conta de uma falta de entendimento. Então o entendimento que deixa é esse. A questão do celibato é somente para aquelas pessoas que têm uma vocação firme, forte e confirmada sobre isso, confirma essa vocação. Passa um tempo orando a Deus e buscando se tem essa confirmação. Você não tem, não entra nesse negócio não, porque vai acabar pecando pior contra Deus, né? Porque é falta de sinceridade e pode desviar-se para outros caminhos mais perigosos, né? Que o diabo, o Satanás, quando ele vê uma pessoa perturbada nessa área, ele tenta afundar mais ainda a pessoa. Então a pessoa tem que vigiar nessa área. E também Paulo, para fechar as normatizações que ele passa ali para a igreja, nessas orientações, ele fala sobre a questão da viúva, ou do viúvo, né? Que tanto o homem como a mulher estão ligados no casamento enquanto o outro está vivo, enquanto o outro cônjuge está vivo. Uma vez que esse cônjuge, que é uma outra questão que você pode contrair um novo casamento, ele morre, então a pessoa está livre para se casar novamente. E ele faz mais uma vez uma recomendação de celibato, que é uma coisa às vezes perfeitamente natural. Tem muitas pessoas que depois que ficam viúvas, elas realmente conseguem viver só, né, o resto dos seus dias. Né? Mas é uma opção pessoal também. Se a pessoa acha que não, que ela precisa ter um cônjuge, né, então que ela vá encontrar um casamento, mas não viva uma vida de libertinagem, não viva uma vida fora da vontade de Deus. Então, se for casar, a única coisa que tem, isso não só para quem é viúvo ou viúva, é para os solteiros também, que estão no Senhor, que se case com a pessoa que está no Senhor, que se case com um cristão ou uma cristã. Essa recomendação é muito importante, né? Ser jovem que está aí ouvindo a palavra, né? Os jovens aí, porque evita muito sofrimento. Então você diz, eu vou casar, né?
e depois ele vai se converter, eu vou levar ele para a igreja. Você vai sofrer muito, e é muito mais provável que ele te tire da presença de Deus, ou ela te tire da presença de Deus, de que você leve essa pessoa para a presença de Deus. Ou que você vai sofrer muito, você vai continuar na presença de Deus, mas sofrendo muito. Você imagina você casado com uma pessoa que pode fazer todas as coisas aí erradas desse mundo, e você vai ter que ficar ali, né, só orando e buscando, e você não. Aí muitas vezes até culpa a Deus, mas Deus, o que eu fiz de errado para merecer isso? Começou tudo errado, né? O erro já está na origem. Porque a recomendação de casamento de cristão é com cristão. Então, quando você sai dessa recomendação, e eu digo isso para os irmãos aí também, né? Os pais, tios, amigos, os irmãos mais velhos que estão ali orientando, isso é uma forma de orientar os jovens, né? Então, passar essas orientações. Entendeu? Passa essa orientação para o jovem. E hoje a gente tem aí tanta coisa para desencaminhar os jovens, né? É televisão, é internet, né? É universidade, né? A universidade hoje é um vira-cabeção danado, a pessoa entra ali com a cabeça e sai com a outra, né? Então, a gente precisa estar em cima da juventude, trabalhando com eles a palavra de Deus, mostrando para eles a palavra de Deus e aquilo que é certo. Porque tem gente que está provando coisas completamente erradas e está cega, ela não vê que ela está provando aquilo que está errado, porque ela não consegue enxergar. Mas por que não consegue enxergar? A palavra de Deus diz que a amizade com este mundo é inimizade para com Deus. E nós precisamos entender isso. Nós devemos pregar o Evangelho, nós devemos ser cordatos, nós devemos estar sempre receptivos às pessoas, mas nós não podemos nos envolver com os pecados delas. Nós não podemos ser participantes das obras infrutíferas das trevas. Nós temos que ter esse cuidado conosco mesmo. Então, o Paulo ele passa todas essas recomendações à igreja de Coríntios, e está passando hoje, né, através do Espírito Santo para nós também, para que a igreja pudesse se adequar à palavra de Deus. E isso é importante para nós, irmãos. Nos adequarmos à palavra de Deus. Então, fechando aqui essa palavra, você vem de uma cultura, essa cultura sua não ofende a palavra de Deus, não é contra o que diz a palavra de Deus, continue na sua cultura. Não reprove o irmão porque ele tem uma cultura diferente da sua, né? Você tem uma posição social e você quer mudar a sua posição social, você quer estudar, você quer investir no trabalho, você quer abrir um negócio, quer fazer alguma coisa, a palavra de Deus não te proíbe de você crescer, não. Tá? Você não culpe a Deus pela sua situação, não. Pelo contrário, busque força nele para mudar, forças nele para mudar a sua situação. Então, é isso que você deve fazer. Tá? E você também, que está numa condição social melhor e vê o outro numa condição menor que a sua, não se ache melhor do que ele, ou ache que ele tem que mudar porque você mudou. Cada um fique na vocação em que foi o quê? Chamado. Tá? E só vá ser celibatário se você tiver vocação, né? Celibatário se tiver. Se não for, ore a Deus, procura lá o seu Isaac, procure a sua Rebeca e seja feliz em nome do Senhor Jesus. Que Deus tenha abençoado a sua vida com essa palavra, no nome do Senhor Jesus, né? Que Deus tenha falado ao seu coração. Eu quero passar então a palavra agora para o irmão Luiz, para ele fazer aí seus comentários, as suas colocações, daquilo que Deus estiver dirigindo em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Eu achei muito importante, né, já no culto passado e nesse, né, o senhor tem trazido ao esclarecimento a todos essas questões que são muito importantes. Elas precisam ser abordadas para que dúvidas sejam tiradas, para que não fiquem regiões nebulosas na palavra de Deus, né, à luz do Espírito Santo. É muito importante esses dois últimos cultos que o Espírito Santo orientou o Senhor a trazer. Eu gostaria de realçar algumas coisas que o Senhor trouxe aqui, que é muito importante e que as pessoas precisam ter uma visão ampliada. Quando o Senhor disse que o cristianismo não é ideologia, e não é, realmente não é. E como bem disse o Senhor dentro da palavra, e sim o poder de Deus para a salvação. E é isso que nós precisamos entender. Não é? Você não está contra ninguém sendo cristão. Você
salvo alguma coisa na sua cultura que contrarie realmente a palavra de Deus, você não tem que mudar de cultura. Jesus veio para todos. Você falou lá para o esquimó, para o índio. Não existe isso. Não é? E uma coisa que é muito importante esse assunto que você trouxe. Né? Outra coisa, além da questão cultural que o senhor colocou, da questão social. Muito importante isso. Independe. Na própria palavra de Deus está que vai existir o rico e o pobre. Não é? Ser pobre não é vergonha. Não é? E a outra coisa é que nada impede a pessoa é simples, humilde, mora em comunidade e agora ela é de Deus e associa a simplicidade de Cristo e a humildade de Cristo, ela associa erroneamente com a miséria, com a condição de dificuldade. E não é assim. Jesus trabalhava, Jesus teve uma profissão, né? Ele aprendeu alguma coisa. Então, isso que o senhor falou, não é para as coisas, para essa condição ser estratificada, ser fixa. A pessoa, se tiver um dom que o próprio Deus colocou, um desejo de melhorar a sua vida, melhorar a condição financeira da sua família, a condição de conforto, querer morar num lugar melhor, não há nada que impeça, isso não é pecado, até porque, como o senhor falou mais adiante, tem muitos pastores que no púlpito são maravilhosos e em casa é uma dificuldade. Não é? Então, você querer progredir, sem com isso substituir, não é, a primazia de Deus na sua vida, não tem problema algum. E se por uma infelicidade você era rico e ficou pobre, o que nós não podemos é deixar Jesus. Então eu achei muito importante, muito esclarecedora. E por fim, isso eu já vi muitas vezes na igreja, eu até toquei aqui, essa questão que a primeira ovelha é a esposa. Você tem que cuidar primeiro da sua família. Se você não cuida bem da sua família, como é que você quer cuidar de uma igreja? Não é isso? Se você não é um homem honesto, não é um homem cordato, como é que você vai querer ser um homem da lei, um homem que julga os outros? Como? Não é? Tem que ter essa coerência. Então, eu vou ficando por aqui, dando graças a Deus pelo seu ministério, pela sua vida, e também dizendo que foi muito importante, muito importante. O senhor lançou luz sobre uma região que é sombreada, às vezes também mostrou igrejas homens e mulheres vestidos com umas roupas muito. Eu aprendi na palavra de Deus que se ela faz aquilo para Deus. Mas deixar claro que não existe uma obrigação de Jesus para que as pessoas passem a se trajar daquele jeito, passem a viver numa modéstia, que é só tomar banho, escovar o dente e mais nada, e se veste com aquilo. Se faz isso, está fazendo para Jesus, não tem problema nenhum, está fazendo para Deus. Mas deixar claro que não há nenhuma obrigação. Deixando claro também que o que não quer fazer isso, quer se trajar como qualquer outro, porque entende que, na verdade, a adoração é espírito e em verdade, também não criticar. Não é isso? Então, graças a Deus, o senhor trouxe luz sobre um tema que é de sombra, não é isso? E era isso que eu tinha para dizer, realçar esses pontos. Amém, pastor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu vou pedir ao irmão Luiz agora, então, para fazer aquela oração, né, de intercessão, né, daquilo que Deus estiver colocando no seu coração para lhe orar aí, no nome do Senhor Jesus, no dia de hoje. Bom, irmão Luiz? Está com a palavra no nome de Jesus. Amém, pastor. Então vamos orar por esse ministério, vamos orar pelo nosso país, vamos orar por nós mesmos
não é? Pedir nada mais justo também, não é? E o que mais Deus colocar no meu coração durante a oração. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós chegamos a Ti para agradecermos a nossa salvação e Te pedirmos perdão pelos nossos pecados. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse culto. Obrigado pela palavra que, segundo o Teu Espírito Santo, foi ministrada aos nossos corações. Obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado, Senhor. Que essa palavra alcance muitos. Que essa palavra venha surtir efeito, porque é a Tua palavra, ministrada segundo o Teu Espírito Santo e com todo o temor. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar agora o nosso país nas Tuas mãos. Queremos Te pedir que o Senhor livre o Brasil da miséria, que o Senhor livre o Brasil da fome, que o Senhor livre o Brasil de toda enfermidade, principalmente essa que está nos assolando. Pai, em nome de Jesus, seja o Senhor a encerrar isso, esse ciclo que nós passamos, esse deserto que nós passamos. Senhor, em nome de Jesus, que possamos ter aprendido todas as lições. Mas te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor permita, que o Senhor lance um ânimo novo sobre o Teu povo, que muitos tenham sido convertidos durante essa pandemia. Que lance um ânimo novo, que a nossa economia volte a crescer, como nós temos recebido notícias alentadoras, né, que o Brasil economicamente está crescendo através do produto interno bruto. Continue assim. Pai, em nome de Jesus, que realmente o comércio volte, que, Senhor, em nome de Jesus, que o agronegócio continue crescendo, que a indústria volte a produzir, que os autônomos possam trabalhar, que existam também muitos empregos com carteira assinada. Livra o Brasil do desemprego, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, que também o comércio, os serviços, tudo volte a prosperar. Senhor, restabeleça a nossa normalidade e que o Brasil possa aproveitar essa oportunidade para romper, meu Deus, todo o laço de escravidão econômica com que foi mantido. Senhor, em nome de Jesus, dê sabedoria aos nossos governantes para que possam aproveitar e, segundo a orientação do Teu Espírito Santo, definir novos rumos ao nosso país. Pai, em nome de Jesus, toma conta do nosso presidente, livra ele de todo mal, toma conta de todos os nossos ministros, livra-os do mal, seja o Teu Espírito Santo orientando a eles. Pai, em nome de Jesus, seja o Senhor a separar joio do trigo. Dê sabedoria aos nossos ministros e ao nosso presidente. Dê domínio próprio, dê mansidão, que não se antecipe e que também não se atrasem em suas decisões. Pai, em nome de Jesus, toda e qualquer autoridade, seja por nós eleita ou não, e todo e qualquer plano maligno contra o Teu povo, contra esta nação que é Tua, todo e qualquer plano maligno não venha se realizar. Toca no coração desses homens, para que eles venham a se arrepender dos seus pecados. Pai, em nome de Jesus, abençoa as nossas famílias. Senhor, cuida da nossa saúde, nos orienta, fala conosco, nos ajude a nos mantermos ao Teu lado, firmes, porque aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Que, Senhor, que tenhamos o temperamento de Cristo, que sejamos humildes e mansos, mas nas horas que o Senhor nos determinar, que saibamos ser arrojados e ousados. Muito obrigado. Abençoa a semana que está por entrar. Abençoa esse ministério e venha a crescer segundo a boa, perfeita e agradável vontade. Abençoa o pastor Aguilar, a Wanda e seus filhos. Abençoa essa família. Pai, em nome de Jesus, nos dê um domingo abençoado, que possamos agora desfrutar de tudo de bom que o Senhor nos deu. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
Louvado seja então o nome do Senhor Jesus, né? E sempre convidando os irmãos para estar participando conosco aqui do culto. Nós deixamos sempre o link aí do Google Meet, né? Para você participar. Se não tem o Google Meet, você pode baixar gratuitamente através da sua loja de aplicativos, né? Então você vai na sua loja de aplicativo, baixa e participa aqui conosco ao vivo. Se você não pode participar ao vivo, nós também sempre deixamos aí nesta rede social que você está assistindo o vídeo do culto para que você também venha participar. Esperamos que estas palavras estejam aí realizando uma obra no seu coração, estejam te aproximando cada vez mais de Deus e contribuindo para a sua edificação espiritual. É o desejo do nosso coração que nós colocamos diante de Deus em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus então, vamos falar com Ele. Senhor, nosso Deus e Pai, eu agradeço, Senhor, por mais esta oportunidade de podermos estar aqui louvando, adorando, exaltando o Teu nome e aprendendo de Ti, Pai. Agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, pela palavra que o Senhor nos trouxe hoje, pela oportunidade do louvor e por essas vidas que estão participando, que eu sei que o Senhor está abençoando. Concordo com o coração do Teu Filho, que o Senhor esteja fazendo todas essas coisas para o nosso país, que o Senhor esteja cuidando de todas as necessidades e curando, Pai, aqueles que estão enfermos, fazendo uma obra maravilhosa, Pai, que haja salvação esplêndida no Brasil, na terra, né? Em todas as nações, mas como nós estamos aqui no Brasil, que haja salvação aqui no Brasil, meu Deus, que haja corações transformados, mudados, tudo para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus. Conceda a todos uma semana de paz, uma semana de luz, uma semana próspera, bem-sucedida em tudo aquilo que eles fizerem, que eles estejam totalmente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção em nome do Senhor Jesus. Pai, agradeço pelos bons resultados que o Senhor tem nos dado em todas as coisas, pela Tua presença em todas as áreas de nossas vidas. Continua a Tua obra em cada coração, em nome do Senhor Jesus. E eu quero colocar diante do Senhor a necessidade de cada um que está orando comigo agora. Eu não sei qual é esta necessidade, eu não sei, meu Deus, o que essa pessoa tem colocado diante do Senhor, o que tem afligido, tirado o seu sonho, perturbado a sua paz, mas eu tenho a certeza, meu Deus, que o Senhor pode transformar esta situação, que o Senhor pode atender a esta oração. Por isso eu coloco diante do trono da Tua graça, para que seja o Senhor trazendo uma resposta segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos, meu Pai, sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Então, meu Deus, receba esta oração agora, em nome do Senhor Jesus. Assim, meu Deus, ao término desse culto, que o Senhor leve todos em segurança ao seu destino, livra de todos os males e que esta bênção ela seja estendida a todos aqueles que próximos a nós estiverem, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, meu Deus, o Teu povo, abençoa, meu Deus, a Tua igreja, é o que nós te pedimos, na mesma fé e na mesma concordância, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção então, no nome do Senhor Jesus? Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Glória ao Senhor Jesus, bom dia a todos e fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.